Você já teve a oportunidade de conhecer o fóssil de um dinossauro, caminhar pela história? No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco da criação de Deus desde o início dos tempos no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem muita coisa boa hoje para conhecer. Confere aí! O Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais se localiza em Belo Horizonte e tem por objetivo preservar a fauna e flora da Mata Atlântica e aprofundar nos estudos da história, química, física, geografia e zoobotânica. O acervo do museu conta com aproximadamente 70 mil peças de caráter científico-cultural de um valor inestimável. Ele se encontra inserido numa área verde de 600 mil metros quadrados, de preservação ambiental e patrimônio natural. Um lugar que estimula o estudo, mas também a contemplação das maravilhosas obras de Deus. Nós temos espaços de exposições ligadas à paleontologia, à arqueologia, à mineralogia. Temos espaços destinados à ciência. Nós trabalhamos particularmente com a física e a química. Mas afora esses espaços, as pessoas podem caminhar pela mata, assim como nos espaços positivos, eles vão ser orientados pelos educadores do museu também nessa caminhada. A gente oferece também para os visitantes sempre oficinas que abordam alguma atividade ligada a um conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então tem muitas formas do visitante explorar o nosso espaço. Temos muito a desbravar neste espaço e a nossa primeira parada será em uma sala bastante curiosa. Veja só! Pode até não parecer, mas aqui é a sala de mineralogia. E já no início a gente se deparou com esta réplica de uma caverna. Como você pode ver, realmente parece ser uma caverna de verdade. Ali tem as estalagmites, estalactites, mas não sou eu quem vou explicar isso aqui. Quem vai falar pra gente é o Wallace, que é educador aqui do Museu da História. Na verdade, essa exposição a gente trata dos minerais, né? O mineral é o constituinte básico da rocha. E essa rocha aqui, chamada calcário, ela é formada pela calcita. Uma característica interessante da calcita é que ela é muito solúvel, ela dissolve com relativa facilidade. Então, por isso que a gente consegue observar algumas feições típicas de dentro das cavernas, que são os estalactites e estalagmites. À medida que a água vai dissolver nesse material, a água que cai, por exemplo, no teto da caverna e vai penetrando, ela vai surgindo aqui no teto da caverna. É a dissolução do bicarbonato de cálcio. Quando ele precipita e cai, forma um estalagmite. E quando ela fica lá em cima, forma um estalactite. Quando junta, forma o que a gente chama de coluna. E se várias se encontrarem, a gente pode falar que é uma cortina, né? Wallace, agora fala pra gente quem é aquele cara ali que me deu um susto logo na entrada. Tá. Normalmente a gente atende muitas crianças aqui, escolas, e é normal a gente combinar e conversar com elas antes e explicar que aqui dentro tem esse boneco que na verdade representa o espeleólogo, que é o cientista que estuda as cavernas, né? Ok, vamos lá conhecer mais então? Vamos. Ao sair da réplica da caverna, nós fomos convidados a conhecer o fantástico mundo das rochas. Algumas são bastante utilizadas no nosso dia a dia. Encontramos ao fundo da sala também um dedicado garimpeiro. O garimpo do ouro de aluvião no Brasil foi uma solução que Portugal encontrou para manter sua economia. Portugal entra em crise da cana-de-açúcar quando ela entra em concorrência com a Holanda, né?
Então a mineração, o garimpo, foi uma alternativa econômica para Portugal naquele momento da história. Então aqui, essa parte da exposição, ela fala um pouco dessa história de Minas Gerais, né? E o ouro, ele foi muito encontrado no que a gente usa falar ouro de aluvião, né? Por quê? Esse sedimento que é depositado nas margens dos rios, eles são chamados alúvio, né? Por isso o nome, aluvião. Então esse garimpeiro, ele está usando um instrumento aqui, que é a bateia, né? Ele pega esse material, esse cascalho, e vai movimentando de forma que o ouro, que é um pouco mais denso, ele vai descer, né? Então ele consegue fazer essa separação do ouro e do cascalho. Esse tempo ele começa a entrar em crise também, em decadência, eles começam a usar o mercúrio, né, para poder fazer essa separação do cascalho do ouro, né? Porque ele vai fazer o ouro ficar mais denso, né? Porque o ouro já estava escasso, pouco, então ele consegue fazer essa separação. A próxima parada é ainda mais surpreendente, a exposição de arqueologia. Cada passo nos leva a viajar em uma época remota, no passado da humanidade. E aqui na sala de arqueologia a gente encontrou objetos datados de uma era muito remota, quando a gente nem sonhava em existir. E olha que interessante, eu encontrei aqui essa reprodução de uma pintura rupestre que foi encontrada aqui no Brasil, no Vale do Rio São Francisco. Wallace, que material eles usavam para fazer esse tipo de pintura? Bom, esses materiais eles são feitos principalmente de minerais, né, com alguns óleos vegetais e animais que eles misturavam para dar consistência. Essa exposição aqui ela foi organizada de forma didática. Aqui, esses objetos eles representam vestígios que levam a gente a compreender um pouco da história do homem paleolítico. Esse homem uma característica legal é que ele era nômade e vivia principalmente da caça e pesca. Por isso a gente vê alguns materiais apropriados para furar, para poder cortar, né? É o período que a gente costuma falar que é o da pedra lascada. Embora tenha vestígios, né, de pedra lascada mesmo no tempo do Neolítico, né? Mas só para poder didática mesmo. Aqui já representa alguns instrumentos elaborados pelo homem do Neolítico. Aí a gente pode perceber que as pedras elas são polidas, né, e são mais bem trabalhadas. Uma característica do homem desse tempo é que ele começa a fixar em território, né? Ele começa a lidar aqui na nossa região, principalmente com a fruticultura. Daí a gente consegue encontrar alguns objetos feitos de cerâmica, né? Esses objetos que servem para estocar mesmo o alimento, guardar. Muito interessante, não é mesmo? Mas nosso passeio ainda está no começo. Agora vamos viajar um pouco mais na história e compreender o processo de fossilização. E na exposição de paleontologia do museu, a gente encontra vários fósseis e réplicas de animais bem antigos que nos ajudam a compreender a história. Por exemplo, é esse titanossauro, como você pode ver. E o Anderson, que também é educador aqui do museu, vai nos explicar como acontece esse processo de transformação dos restos mortais de um animal em um fóssil. Então, ele sofre um processo de soterramento por uma grande quantidade de sedimentos, tem que ter uma temperatura ideal, não pode ser qualquer tipo de solo, tem que ter a temperatura, o solo, tem que ter o ambiente propício para o osso ou a parte dura do animal sofrer um processo de mineralização, que seria mais ou menos o quê? Aquela forma, aquele osso, aquela forma que tem o osso do animal, um exemplo, o crânio, por exemplo, de um dinossauro, que é aquela forma que ele tem. Aquilo vai sendo transformado em rocha, em um tipo de rocha. Aquela forma que tem o animal, aquele crânio dele, vai sendo substituído por grãozinhos um exemplo bem prático, grãozinhos de pedra mesmo, de rocha, e vai tomando aquela forma. É mais ou menos parecido com aqueles brinquedos que as crianças usam, que é aqueles brinquedos de massinha, de fazer a forma. Então, quando se encontra um fóssil, na verdade se encontra
só a forma dele, eu não encontro o osso, não existe mais nada daquele animal. O processo de fossilização é uma coisa muito importante na natureza, sem ele a gente não saberia que existia vários animais. Os dinossauros, se não tivesse o processo de fossilização, a gente não sabia que existiam eles, não teria vestígios algum. Então, o processo de fossilização é muito importante para a gente saber a evolução da vida na Terra. Porque sem esse processo, que é natural na natureza, a gente não poderia saber a escala, se o animal vivia um tempo atrás ou antes. A gente não teria como saber esse tipo de coisa. Aí fazem testes na peça, na estrutura, para saber a idade, mais ou menos dividir nas eras, que é uma coisa mais didática que se usa nas escolas. Este é o busto do pesquisador dinamarquês Peter Lund, que veio aqui para o Brasil no século XIX e desbravou o conhecimento, as pesquisas e estudos na paleontologia aqui em nosso país. Mas Anderson, explica pra gente o que o Peter Lund fez de tão relevante que ele ganhou esse destaque na história da paleontologia. Então, Catarina, esse pesquisador ele foi muito importante, foi um dos primeiros que vieram aqui para a região de Minas Gerais, especificamente em Lagoa Santa. Ele foi um dos primeiros a encontrar as famosas preguiças gigantes, que são animais parecidos com a preguiça que a gente tem hoje, aquelas menores que a gente vê no zoológico, e só que a que eles encontrou era bem maior, era do tamanho de um elefante. É um animal que não existe mais, ele encontrou só os vestígios, seriam os ossos dele, nos ambientes de caverna que tem muito em Lagoa Santa. Ele descobriu essas preguiças e descobriu que esses animais viviam aqui. Preguiças, tatus gigantes, vários animais gigantes que não existem hoje, existiam um passado muito antigo da Terra. Então ele pesquisou a fauna, a flora, pesquisou os fósseis, pesquisou o ambiente em geral desse ambiente que tem aqui em Lagoa Santa. Ele era um naturalista que era o quê? Que ele era biólogo, geólogo, porque nessa época não tinha muito essa correlação de pesquisadores, era uma coisa muito difícil, não existia, era muito antigo, não tinha carro, não tinha estrada, então ele fazia basicamente tudo, os estudos que ele tinha que fazer, ele fazia tudo. Então ele fazia de tudo um pouco, ele estudava de tudo um pouco nessa época. E ele estudou e descobriu várias coisas aqui no Brasil, por isso ele é tão importante para a paleontologia, para a biologia nessa região aqui. Vamos seguindo agora para as salas de Química e Física. Sei que tem muita gente que já torceu o nariz para essas disciplinas na escola, mas aqui no Museu da UFMG, a forma de ensinar é bem diferente e divertida. Dizem que a Física e a Química explicam tudo. Será mesmo que é verdade? Essas duas disciplinas que a gente é acostumado a ver apenas na escola estão mais próximas da nossa realidade do que a gente possa imaginar. E aqui neste espaço de Química, a Gabriela vai apresentar para a gente um pouco sobre a realidade daqui, as crianças que vêm conhecer o que significa esse espaço. Uma prova disso que você falou é a coleta seletiva, que é muito presente no dia a dia nosso. E aqui nesse espaço a gente dá muito foco nisso, porque a coleta seletiva, os materiais, eles são separados de acordo com o tempo de decomposição. Isso é um processo químico. Então a gente vê sempre essas cores juntas, e que é o foco da sala, o verde, o amarelo, o vermelho e o azul, que são as cores da coleta seletiva. E aqui estão essas instalações para deixar isso bem claro, né? O vermelho, que é para o plástico. Um jeito fácil de gravar é o vermelho representa perigo. E o plástico, apesar do vidro demorar mais tempo para ser decomposto, né? Mas o plástico a gente produz maior quantidade, então ele a gente tem que dar atenção. E o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem um plástico por causa do barulho. Pelo barulho identificar... Para as crianças associarem, aqui em cima, o barulho do plástico com a cor. E aí o amarelo, que são os metais. E também, além do barulho, né, que aqui tem uma latinha, é porque o metal mais precioso que a gente tem é o ouro. E o ouro é amarelo. Então é um jeito fácil de fazer essa associação. No verde tem o vidro, e aí grava V de verde, V de vidro. Cadê o? Aqui em cima. Tá mais em cima. E aí sobrou o azul, que é pro papel. E aí é fácil de lembrar, porque uma folha de papel ofício branquinha, ela fica meio azulada. E aí o papel nem dá barulho, porque... E aí a gente dá muito foco nisso.
Outra coisa que a gente faz aqui nesse espaço são algumas experiências com materiais que as pessoas, algumas têm acesso, outras as pessoas não têm tanto acesso assim. Aqui tem a sala da física também. Tem a sala da física que está ali do lado. Vamos lá conhecer Então então? vamos. Então, outro espaço muito interessante do museu é a exposição de física. Aqui tem algumas experiências e ela é uma sala bem interativa. Os visitantes vêm e aí eles podem experimentar e tudo mais. O que mais chama atenção aqui são esses espelhos, né, o côncavo e o convexo, que aumentam ou diminuem as pessoas. Essa cadeira, que é uma cadeira giratória, e aí ela aumenta e diminui a velocidade sozinha, de acordo com o movimento do nosso corpo. E outra coisa que chama bastante atenção é a cadeira de prego, porque a gente vê, né, uma cadeira toda feita de prego e pensa que ela vai espetar a gente, que ela vai machucar a gente. Mas não, a gente consegue até apertar um balão em cima dela sem que ela estoure, Isso é porque, como tem vários pregos, né, distribui a pressão e aí não machuca. Não estoura mesmo? É seguro? Não, ó. Deixa eu tentar. E os experimentos não param. É muito legal porque explica como que funciona TV e rádio, porque isso aqui é tipo de onda de som. E aí é para explicar frequência, que onda que tem menor comprimento vai ter uma frequência maior. Frequência é ir e vir mais vezes. E com relação a essa aqui, que tem um comprimento de onda maior, a frequência dela vai ser menor. E a TV e o rádio funcionam assim, quando a gente sintoniza o canal, a gente está sintonizando ondas em uma frequência, né, de onda. A que tem comprimento menor, ela foi e voltou mais vezes do que essa daqui, que tem um comprimento maior. Outra coisa bem interessante que tem aqui nesse espaço é isso aqui, que é um calendoscópio gigante. Um calendoscópio é uma montagem com 3 espelhos, formando um triângulo, né? E aí os espelhos vão refletindo a imagem um do outro e geram milhões da gente quando a gente entra pra brincadeira. Vamos lá. Pois é, e aí daqui dá pra ver vários reflexos nos espelhos. É uma boa aula de física na prática, né? De reflexos de espelhos, de como funciona. A gente falou tanto mais. Vamos continuar então. Gabriela, queria conhecer um pouquinho agora da experiência da cadeira. Tá, então a gente vai chamar uma visitante que tá por aqui, é Neide. Então vem cá, Neide. Vamos lá, Neide. Da cadeira. Essa cadeira, ela funciona por causa da inércia, porque quando a gente está com o braço esticado e a perna esticada também, igual ali no banner mostra, aumenta a nossa área de contato com o ar e isso diminui a nossa velocidade. Só que quando a gente cruza o braço e cruza a perna, diminui a área de contato e aumenta a velocidade. Então, quando eu falar para você abrir, você abre o braço e a perna, e quando eu falar para fechar, você cruza os dois, tá bom? Gente, é muito legal. E aí, Neide, qual a experiência? Olha, é muito legal, mas a ponteira que dá no final não é nada agradável. É gostoso enquanto tá rodando. Mas é interessante você conhecer isso, essa propriedade da física. É interessante, né? O corpo realmente fica mais leve quando você fecha o braço e as pernas. Você veio e trouxe toda a família, né? Estou aqui com o filho, o meu sobrinho lá do Sergipe. E o Museu de História Natural está dentro do complexo do Jardim Botânico, neste espaço que era uma fazenda e há 60 anos tornou-se um espaço de preservação do meio ambiente. Quem vai falar um pouquinho dele pra gente é a Maria Júlia, não é isso mesmo, Maria Júlia? É isso mesmo, a gente tem aqui o Jardim Botânico, né? E a função do Jardim Botânico, na verdade, são 2 funções, que é a de preservar e também a de tornar público, né, algumas espécies. Por exemplo, a gente tem aqui o pau-brasil. Então, qual que é a função do pau-brasil aqui no nosso Jardim Botânico? É preservar, porque, como todo mundo sabe, né, é uma espécie ameaçada de extinção,
mas também mostrar para o público. Tem muita gente que chega aqui e nunca viu um pau-brasil. Além da vegetação, diversas espécies de animais fazem do Jardim Botânico sua morada. A fauna aqui, a gente tem muito aqui, a gente tem a cutia, que é um animal, né, que foi solto aqui no museu, foi trazido para cá, não era nativo daqui. Tem o macaco prego e o mico-estrela, os que aparecem mais. Embora a gente tenha também o gambá, a gente tem vários gambás aí, o teiu que o pessoal de vez em quando encontra na mata aí, mas também é só uma espécie que a gente tem. E outras espécies de pássaros e alguns cágados que a gente tem no lago ali, que também foram trazidos para cá, não são nativos daqui. Vocês têm também caminhadas noturnas, né, por aqui? Exatamente. A gente tem uma caminhada noturna que acontece de abril a setembro, toda lua cheia, chama Lua Cheia no Museu, o projeto. Então a gente tem uma dinâmica aqui diferente da dinâmica que a gente tem no final de semana. Por exemplo, aqui no final de semana na caminhada a gente vê a cutia, que é um animal de hábito diurno. Na caminhada do Lua Cheia é diferente, a gente vai mostrar os morcegos, a gente vai mostrar as serpentes que tem, né, o hábito noturno mesmo, às vezes algum inseto. Então aí já muda completamente a visão, né, do visitante aqui para o museu. Aqui eu acho muito importante porque aqui você vê que a gente está no meio de concreto, né? Aqui tem os bairros aqui em volta, né? Cidade Nova, Santa Inês, é basicamente concreto, duas avenidas aqui enormes aqui em volta. Então assim, eu acho que aqui, além de melhorar o ar mesmo, né, a qualidade do ar, eu acho que quem mora aqui em volta sabe como é que faz diferença. Até o clima é diferente. O clima aqui é diferente, frio, aqui é bem friozinho. Então assim, eu acho que além disso, também tem a função de ser um lugar assim, para o pessoal vir relaxar, né, vem no final de semana, sai daquele trânsito, daquela coisa caótica, daquela coisa de shopping, o pessoal... alternativo. Então. O pessoal vem mais para ficar tranquilo mesmo. Caminhar pelo passado, entender o presente e pensar conscientemente no futuro da humanidade, sem perder o sabor da sabedoria que vem de Deus. Como é bom sentir a presença do Criador em cada uma de suas criaturas. Botânica, química, física, paleontologia. Quem disse que a fé não caminha ao lado da razão? Muito pelo contrário. Juntas, elas nos dão uma compreensão ainda maior da beleza e da obra da criação de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.